E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, se pronunciou ontem, durante um evento em São Paulo, sobre a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes se declarar impedido no processo em que foi citado como um dos alvos do suposto plano de assassinato de autoridades. Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Bom, Piotr, não faz nenhum sentido, mas ontem, inclusive aqui no programa, nós questionamos o nosso entrevistado, o Sebastião Coelho, desembargador aposentado, sobre um fato que ocorreu esta semana no Supremo Tribunal Federal, que houve, sim, o ministro Alexandre de Moraes foi considerado impedido para analisar um caso envolvendo uma ação do Clesão, que infelizmente morreu na Papuda, completou um ano agora na quarta-feira. A gente, inclusive, exibe ali o print na tela desta ação. Era um recurso que estava sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E para quem nos acompanha, ali está a decisão. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, impedido o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, neste caso envolvendo o Clesão, que pedia inclusive a prisão do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade e tortura qualificada, no caso do Clériston da Cunha, o plenário decidiu pelo impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Uma breve pergunta, se ele soubesse que estava mais ou menos 5-5, ele seria impedido de votar? São 11 ministros. Acontece que sabia que já ia vencer a tese dele de que ele não está, enfim, que ele não tem que ser processado. Vamos só lembrar rapidamente o caso, né? A Procuradoria, os advogados tinham alegado questões médicas, o Procurador-Geral da República deu um parecer pela soltura, o tratamento médico do Clériston da Cunha. O ministro ficou dias e dias, acho que mais que meses, inclusive, né? Sem analisar o caso, sem se pronunciar. Então, quer dizer, eu tenho no mínimo uma omissão. Ele pode alegar outras coisas, mas a omissão ocorreu. Porque como assim o juiz não se manifesta quando o procurador? O procurador é a acusação. Ele diz o seguinte, olha, eu concordo com o advogado nesse aspecto e esse é o meu entendimento. Ele não é que ele disse não ao procurador, ele não disse nada. E enquanto isso aconteceu o que, obviamente, é irrevogável nesse momento, para usar uma expressão do direito. O Clériston está morto. E a gente viu a mãe, a esposa e a filha do Clériston ali pedindo anistia e elas não serão beneficiadas pela anistia. E tiveram a grandeza moral essa semana lá no Congresso Nacional de dizer nós somos a favor da anistia. Se esse é o precedente, então por que a gente está vendo aqui o Supremo julgar casos em que os ministros são suspeitos e eles não declaram suspeição? Piotr, em resumo, o Clesão morreu de Alexandre de Moraes. Deixa eu ouvir a Ana a respeito dessa declaração do ministro Gilmar Mendes. Olha, Paula, eu confesso que em determinado momento ali eu achei que ele se enveredou pelo pachequês, né? Falou, 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 falou. Não, porque o ministro não tem como ele se declarar suspeito por ser a vítima, porque, perdão, todos nós somos vítimas, mas se for assim, eles vão poder julgar absolutamente tudo o tempo todo, né? Então, eu fiquei muito impressionada com o dado que o Nicolas trouxe, mais de 7.000 decisões monocráticas do Moraes. Eu não sabia desse número. 7.000 decisões monocráticas. Onde isso é normal, gente? Onde isso é normal? Quer dizer, em democracias saudáveis, porque isso é normal na Coreia do Norte, na Venezuela, Nicarágua, China. Agora, eles vão se proteger o tempo todo. E aí nós temos que recorrer à nossa única ferramenta hoje, que é o Senado, que é a casa revisora da nossa República, da nossa Constituição. Até quando vão ficar de joelhos? Até quando? Vão continuar votando, conversando, discutindo, debatendo, como se tudo estivesse numa
na mais absoluta normalidade jurídica e constitucional? Ou vão parar tudo e falar: peraí, não dá mais, não dá mais, a República está no chão. Até quando? Diga, Piotr. Não, rapidamente, só para tornar ainda mais grave, decisão monocrática numa corte que é colegiada, onde não deveria existir decisão monocrática a não ser dessas urgências, ou seja, você vai lá e concede um habeas corpus. Hoje e amanhã chama para a corte julgar os 11, nem as turmas também representam o Supremo. Pela lógica, são 11 só. Mas, enfim, só para me juntar, Ana, o absurdo é maior ainda porque não é um lugar onde deveria acontecer decisão monocrática. Deixa eu só ouvir rapidamente o Alexandre a respeito dessa justificativa do ministro Gilmar Mendes, que ele disse que o ministro Moraes não precisa se afastar, porque já que todos são vítimas, quem iria julgar esse caso, né? Já que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal seriam supostamente vítimas? Pois é, de novo eu vou citar os juízes com quem eu conversei, né? Os dois dizem a mesma coisa. Olha, o dia que algum assaltante tiver assaltado a minha casa e for preso, eu não posso julgá-lo porque eu sou vítima. Eu vou ter que chamar um juiz de outra comarca para julgar. Óbvio, sendo vítima, eu sou parte do processo. O juiz não é parte do processo. Aliás, eu estranhei quando eu vi o ministro Gilmar, é desde sempre, né? Porque parece desde sempre, o inquérito do fim do mundo, como dizia o ministro Marco Aurélio, né? Essas coisas vêm desde sempre, a gente está assistindo isso. O problema é o juiz natural aí, né? Eu gosto muito do latim, né? Quando, falando aí da decisão monocrática, sem haver o periculum in mora, né? Não tem a urgência para baixar um liminar ou decidir logo, né? Assim como não, é extemporâneo prender preventivamente quem cogitou o golpe 2 anos atrás, né? Então, tá tudo esquisito. O pessoal lá das arcadas do Largo de São Francisco fica... diz, o que eu estou fazendo aqui? Será que vai diminuir o número de gente interessada em fazer direito, já que o direito é substituído pelo arbítrio, né? Então, essa é a questão. E a gente está vivendo isso num país que se diz democrático. Mas qualquer pessoa que tenha estado para cobrir o G20, que viu tanta coisa, que saiu daqui contando que o Brasil é um país exótico, é um país tropical exótico, porque faz coisas que parecem ficção, né, que nem Deus acredita, que até Deus duvida, e, no entanto, se faz, né? E aí, não, função da mídia, do jornalismo, eu vou insistir nisso, não é aplaudir. O aplauso é para os áulicos da corte. É sempre criticar. Eu acho que foi a frase de Milor Fernandes, né? Jornalismo é crítica, oposição, o resto são armazéns de secos e molhados. E aí o pessoal está trabalhando no balcão de secos e molhados.